Então, gente, agora que a gente viu aí os objetivos da política econômica, a gente tem que a política econômica então é dividida em política fiscal e monetária. A política fiscal ela se compõe das medidas relativas a gastos públicos e tributação. A política monetária ela se compõe de medidas relativas à quantidade de moeda em circulação, taxa de juros e taxa de câmbio. E com relação à política fiscal a gente já viu, vamos ver agora a política monetária. E para falar dos impactos da política monetária sobre o nível de renda ou sobre a demanda agregada, a gente vai considerar o modelo ISLM, tá? Esse modelo ISLM também é conhecido como modelo Hicks-Hansen, onde Hicks são dois autores, um chamado Hicks e outro Hansen, é o John Hicks e o Hansen, esqueci o primeiro nome dele. O Hicks ganhou o Nobel de Economia em 1972, né? E eles elaboraram um arcabouço teórico, gráfico, quantitativo para relacionar as ideias de Keynes com as ideias que vigoravam, né, na economia até então, que eram as ideias clássicas e neoclássicas, né? Então eles fizeram paralelamente, eles fizeram uma interpretação aí do modelo de Keynes. Ou esse modelo ISLM também é conhecido como modelo keynesiano generalizado, tá? Também conhecido como síntese neoclássica, que junta o entendimento aí da escola clássica e neoclássica com as considerações de Keynes, né? Mas um modelo quantitativo, que é basicamente o modelinho que a gente já viu, né? Ele já vem desse modelo ISLM, ali a definição do produto, do nível de renda nacional de equilíbrio, aquela equaçãozinha, aquela relação entre produção e demanda agregada, ou escrever a demanda agregada do jeito que a gente escreveu, já vem desse modelo ISLM. A gente já está vendo o modelo ISLM. Mas, para falar de política monetária, a gente vai... Ele é mais próprio para falar do impacto do juros sobre demanda agregada. Na política fiscal não é necessário recorrer ao modelo SLM. Mas, enfim, o modelo SLM é o modelo Hicks-Hansen e ele foi elaborado inicialmente por John Hicks. Esse artigo é de 1937, o livro do Keynes é de 1936, e o artigo do Hicks, Senhor Keynes e os clássicos, uma interpretação sugerida ou uma sugestão de interpretação, né? Que é basicamente formular equações para representar as ideias e as diferenças entre as ideias clássicas e as ideias keynesianas. Aí vamos ler esse trecho aí que eu acho importante, mas primeiro ver a imagem do John Hicks. Ele é contemporâneo do Keynes, né? O Keynes escreveu o livro dele em 1936, John Hicks escreveu esse artigo dele básico em 1937, e pelo que consta, primeiro, Hicks não é seguidor de Keynes, ele é neoclássico, e logicamente não há muito acordo, né, entre os dois. Pelo que reza a história, reza a lenda, houve conflito entre os dois, né? O Keynes não aceitou a interpretação do Hicks, mas acabou que a interpretação do Hicks virou padrão aí no estudo da macroeconomia, tá? E o Hicks ganhou o Nobel em 1972, basicamente por seus estudos referentes à teoria de equilíbrio geral, né? Esse John Hicks também ele é comentado lá na microeconomia, né? Para quem fez microeconomia ou se lembra de microeconomia, né? Existe o conceito da demanda marshalliana e demanda Hicksiana. A demanda Hicksiana ele que desenvolveu lá o conceito da demanda compensada ou demanda Hicksiana, tá certo? Mas voltando aqui no artigo dele, vamos tentar fazer uma tradução livre do artigo dele, né? Só esse comecinho aí, né? Aí ele põe lá, será admitido pelo leitor menos caridoso que o valor de entretenimento da Teoria Geral do Emprego do Sr. Keynes, que é o livro que o Keynes escreveu em 1936,
é consideravelmente aumentado, empoderado pelo seu aspecto satírico. Ou seja, esse artigo aí do Hicks, ele é crítico a Keynes, né? Está dizendo que o livro escrito por Keynes é uma sátira da economia. Bom, ele não é seguidor do Keynes, ele é crítico a Keynes, mas aí ele sugeriu uma interpretação de Keynes e ela se tornou padrão na macroeconomia, né? Mas, aí continua ele, mas também é claro que muitos leitores ficaram perplexos por este Dunciad. Esse Dunciad é interessante. O que é Dunciad? Dunciad faz referência a um poema do século XVIII que diz respeito a uma deusa que desceu com seus cavaleiros na terra e ela espalhou ignorância e estupidez pelo reino da Inglaterra. Ou seja, o artigo do Hicks é crítico a Keynes. Ele não é seguidor e ele é meio que sarcástico e crítico com as ideias de Keynes, né? E o artigo dele é para ser considerado, lógico, virou padrão na economia, mas ele não é para se desconsiderar a interpretação que ele está sugerindo, mas é para não perder de vista que ele não é seguidor de Keynes, nem apoia as ideias de Keynes. Ele segue as ideias clássicas e neoclássicas, né? Mas foi ele que sugeriu essa interpretação aí do trabalho de Keynes e a gente vai considerar ela, e é o padrão se considerar ela na economia, né? Mas aí continua ele. Mesmo que eles sejam convencidos pelos argumentos de Keynes e humildemente conheçam a si próprios, reconheçam eles próprios como tendo sido economistas clássicos, entre aspas, no passado, os leitores, né, achariam difícil lembrar que eles acreditavam, nos seus dias degenerados, o que o senhor Keynes dizia que eles acreditavam. Aí não está escrito aí, mas dá para entender, é a questão de, por exemplo, perfeita flexibilidade de preços e salários e rigidez de preços e salários. Então Keynes dizia, olha, os clássicos estavam certos porque eles, até então, havia perfeita flexibilidade de preços e salários, mas o mundo mudou, surgiu o sindicato, surgiu rigidez de preços e salários. Então hoje em dia, lá nos anos 30, não dá para considerar que uma perda de demanda vai gerar redução de preços e salários, porque preços e salários não são flexíveis. Uma perda de demanda vai levar a perda de produção. E o Keynes considera, então, que aqueles que acreditam em perfeita flexibilidade de preços e salários estão errados. Mas aí o artigo do Hicks é crítico a essa ideia, né? Na realidade, parece que todo mundo é burro e ignorante e não sabe que existe rigidez de preços. A rigidez de preços sempre foi um problema considerado na teoria. Só que na teoria clássica se pressupunha perfeita flexibilidade. Havendo perfeita flexibilidade, as ideias do clássico estão certas. Só que no mundo real, de fato, não existe perfeita flexibilidade de preços e salários. Então o mundo não funciona exatamente como os clássicos. Mas isso não quer dizer que as pessoas que consideram que deva haver o máximo de flexibilidade possível de preços e salários não sabem o que estão falando, estão erradas. Então é nesse sentido, é uma crítica a Keynes que o John Hicks está fazendo, né? Mas ele continua. E não há dúvida que os leitores vão achar que suas dúvidas históricas seriam uma pedra no caminho, stumbling block, seria uma pedra no meio do caminho, uma pedra no sapato, algo do tipo assim, que preveniria eles de receber tanta iluminação da teoria positiva que eles poderiam de outra forma receber. Ou seja, fiz uma tradução livre e de repente meio que confundi, eu quebrei o texto, né? Mas Keynes diz, não há perfeita flexibilidade de preços e salários, há rigidez. Se demanda cair, o que vai cair é o nível de produção. E classicamente as ideias estão erradas então. Mas dizer isso significa dizer que todo mundo que segue teoria clássica estava errado? Aí o Hicks bota todas as pessoas que tinham dúvidas justamente
do tamanho ou da importância da flexibilidade. A gente já tinha visto na primeira parte da matéria, perfeita flexibilidade de preços e salários vale mais em um setor do que em outro. A questão é, na economia, há mais flexibilidade de preços e salários ou menos? Que há rigidez, há. Mas existe rigidez em certos setores e menos em outros. Nos outros existem mais flexibilidade e menos nos primeiros. A economia como um todo é mais dominada pela flexibilidade ou pela rigidez? É uma dúvida que sempre houve na cabeça de todo mundo. Se houver perfeita flexibilidade, o mundo funcionaria como os clássicos imaginavam. Mas não havendo perfeita flexibilidade, a gente está na situação que o Keynes aponta, mas não cabe o Keynes dizer que o Keynes não descobriu a rigidez de preços e salários. Keynes não foi o primeiro a ver que no mundo existe sindicato, legislação, grandes empresas que estão enrijecendo preços e salários. Isso já é sabido desde sempre. A questão é, isso é importante ou não? Com o passar do tempo, isso foi se tornando cada vez mais importante. Só que antes de Keynes não é a pedra filosofal desse problema, né? Ele não foi o primeiro a pensar, considerar ou ver esse problema. Mas enfim, só nesse trecho aqui do Hicks para mostrar que o modelo SLM que a gente vai considerar é baseado no trabalho do Hicks, e esse artigo do Hicks, primeiro, ele é crítico a Keynes e ele expõe isso claramente, né? Ele praticamente está falando mal do Keynes aí, só que ele vai elaborar uma sugestão de interpretação, e essa sugestão é o modelo SLM, que é o que a gente vai ver aqui agora. Mas, ou seja, o ISLM é uma interpretação das ideias, é uma formalização das ideias do Keynes, é uma forma de entender os problemas apontados por Keynes, mas também serve para entender a escola clássica, né? E veio do Hicks, mas Keynes não aceitou essa interpretação, né? Basicamente por razões, sei lá, de ordem política e econômica, né? Não se bicavam, um é liberal, o outro Keynes é Keynes, o Hicks não é keynesiano, não é seguidor de Keynes, né? Mas enfim, esse é o John Hicks, a gente já tinha visto, e o outro é o modelo Hicks-Hansen, esse é o Hicks. O outro, antes de falar do outro, mostrar aqui mais dois trechos aqui desse artigo do Hicks, que é essa pequena frase aí, né? Em determinado momento lá do artigo, que não é um artigo muito grande, 20 páginas ou menos, ele põe, então a teoria geral do emprego é uma economia da depressão. Tudo que o Keynes falou é para a economia da depressão. Ele escreveu isso também em tom de crítica a Keynes. Ele falou, tudo que o Keynes está considerando é que a economia está em depressão, e em depressão o Keynes achou a solução para a economia, é fazer o governo gastar dinheiro. Tá, mas isso aí só vale para a economia em depressão. É o Hicks criticando o Keynes. Só que eu devo dizer que isso não é uma crítica válida. Por quê? Porque isso é exatamente o que o Keynes falou. A economia em recessão, o governo tem que fazer algo. Em depressão, se ela não tiver em recessão, depressão, está a pleno emprego, então o que o governo tem que fazer? Não tem que fazer nada. Essa é a visão de Keynes, dito com todas as letras. Já mostrei um vídeo, um slide anterior, no qual ele disse: se a economia estiver a pleno emprego, a teoria clássica retomará daí em diante a sua devida posição. Então, devo dizer, Hicks apresentou uma interpretação aí, uma formalização, um arcabouço para entendimento das ideias de Keynes, é muito utilizado até hoje, mas esse arcabouço foi criado em tom de crítica a Keynes, e Keynes não aceitou de bom grado esse arcabouço não, mas acabou dominando aí o estudo da macroeconomia. E a crítica a primeira crítica, sem dúvida, é válida, considerar que Keynes descobriu a rigidez de preços e salários, isso é um absurdo, né? Não foi ele que descobriu a rigidez de preços e salários, mas dizer que a teoria geral do Keynes vale apenas para a economia em situação de depressão, com certeza, isso não é uma crítica, isso é confirmar o que o Keynes falou. As ideias de Keynes valem para uma economia em depressão, não vale para a economia a pleno emprego, né? Então esse é um trecho importante.
Outro trecho está lá, Teoria Geral do Emprego é um livro útil, é um útil livro, mas não é nem o começo nem o fim de uma economia dinâmica. E esse trecho aí é bem interessante, né? Pode parecer de menor importância, mas aqui a gente está vendo a economia, a gente já viu no gráficozinho que a gente calculou o nível de renda, e viu a alteração do nível de renda de um ano para o outro. Isso aí em economia é conhecido como estática comparativa. Então é como se a economia estivesse parada e ela desse saltos de um período para outro. Isso é o cúmulo do absurdo, né? No mundo real não funciona assim. E aí John Hicks, no artigo dele, ele põe que o livro do Keynes é útil, mas é um livro estático. Ele pensa que a economia está parada, do jeito que ela está, e ela não se mexe. Só que Keynes não falou nada disso. Keynes não pensou estaticamente, Keynes pensou dinamicamente. Ao longo do tempo, a economia chegou. O que fazer para a economia crescer, dado que ela cresça, chega ao pleno emprego, pronto, não há mais nada o que ser feito, né? No sentido do governo interferir na economia, gastar dinheiro. Mas então, a teoria geral do emprego, segundo Hicks, não é nem o começo nem o fim da economia dinâmica. E Keynes não falou contra a economia dinâmica. É como se a economia evolui ao longo do tempo. É como se o Keynes pensasse que a economia está de um determinado jeito, desse jeito ela fica. E a gente, alterando algum dado da economia, ela muda, mas ela dá um salto para uma outra posição e nessa outra posição ela fica. Keynes não pensou nada disso. Esse entendimento vem justamente da interpretação que Hicks deu da teoria geral do Keynes, né? E essa interpretação, eu digo, poderia ser aplicada a qualquer outro, grande parte de qualquer outro estudioso, né? Da economia de qualquer outra área. Mas enfim, ficou longo o vídeo aqui, vamos parar e continuar no próximo então. Valeu, tchau.